Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Hoje nossa aula sobre no modernismo, segunda geração, continuando aí um período importante da literatura brasileira. Trataremos hoje de poesia, tá? Segunda geração que vai de 30 a 45. E, afinal, quem são os poetas dos anos 30? Oswald de Andrade, poeta modernista da primeira geração, fase heróica, continua produzindo, ele filia-se ao Partido Comunista, a poesia dele, aquela liberdade que ele tinha, não se coaduna muito bem com a disciplina do partido. Ele continua produzindo de fato, mas outros novos e grandes poetas surgem no cenário, nesse cenário dos anos 30, tão rico para a cultura brasileira em geral. E quem são esses poetas? Drummond, Murilo Mendes, ambos publicam seus primeiros livros em 1930. Jorge de Lima, o príncipe dos poetas. Cecília Meirelles, poeta que trata da fugacidade do tempo. Vinícius de Moraes, o poetinha. Todos esses poetas fazem parte da segunda geração modernista. Isso significa o quê? Que as aquisições modernas do verso livre estão consolidadas e existem nesses poetas muitas vezes a presença dos temas sociais. Comecemos aí por Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, poeta de Itabira, Minas Gerais, ele publica seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930. Mas aquele famoso, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, com aquelas repetições, né, numa linguagem coloquial, né, que se esperava então havia uma pedra, e ele já coloca tinha uma pedra, né, com aquelas repetições enfadonhas. Já aparece em 1928 na revista da Antropofagia, tá? Mas ele publica seu primeiro livro em 1930, uma poesia sobre o cotidiano, calcada num pessimismo, numa vida sem perspectiva, tá? Com uma crítica social acentuada. Poeta que fala muito sobre sua terra natal. Em 1940 lança o livro Sentimento do Mundo, né, em que vemos a confidência do itabirano, poema. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Em 1945 é lançado o livro de poemas A Rosa do Povo, né, em que encontramos esse pessimismo, por exemplo, em A Flor e a Náusea. Vamos ler para sentir um pouquinho o peso, o tamanho enorme da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes as coisas consideradas sem ênfase. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio. Paralisemos negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. São versos duros, versos secos,
que falam do asfalto, né, da cidade, do cotidiano, de uma forma pessimista, como são tristes as coisas, consideradas sem ênfase, porém nasce uma flor no asfalto. Então é dessa secura, né, desse pudor contido, desse sentimentalismo contido do poeta que nasce a sua força expressiva aí dessa flor, né, que nasce do asfalto. Então, como eu disse, é um verso duro, de uma descrição seca do cotidiano, sem sentimentalismo, mas é justamente dessa secura que nasce a sua força tão grande poética, tá? O que Antônio Cândido nos diz atinge então uma coisa bastante rara na poesia contemporânea, a expressão política sem qualquer aspecto de programa, como se fosse manifestação da mais profunda necessidade pessoal. É uma poesia também engajada, mas sem um programa, né, sem a crença em um partido determinado, um questionamento, né, sobre uma questão social do cotidiano que vem da intimidade desse mundo de asfalto do poeta. Carlos Drummond de Andrade, segunda geração modernista. Poeta também dessa segunda fase, Jorge de Lima, conhecido como príncipe dos poetas. Ele era médico, artista plástico, né, poeta, tinha um consultório na Cinelândia, ali no prédio do conhecido bar Amarelinho, onde se encontravam toda a intelectualidade, os poetas ali da época. Jorge de Lima, o príncipe dos poetas. Aí vocês veem um trabalho de fotomontagem do artista, a pintura em pânico, com traços surrealistas, né, que estão na sua poesia também, tá? Ele era católico e essa mistura de surrealismo com catolicismo e com uma questão de culpa do sujeito pela situação social está na sua poesia. Por exemplo, aí vamos ver dois exemplos: Mulher Proletária e Essa Negra Fulô. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, fornecem braços para o Senhor burguês. Aí uma mistura de questões sociais com o catolicismo dele. Outro poema, Essa Negra Fulô. Ó Fulô, cadê teu senhor, que o nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, foi você, negra Fulô, essa negra Fulô. Esse poema está no livro Poemas Negros, de 47, do Jorge de Lima, que tem essa vertente temática de assuntos regionais, da questão do negro e dos contrastes da vida. Nascido em Alagoas, foi para o Rio de Janeiro e foi inclusive político, sendo eleito governador até do Rio de Janeiro. Esse é o Jorge de Lima. Outro poeta também da segunda geração, Murilo Mendes. Murilo Mendes, também católico, assim como o Jorge de Lima, com pitadas do surrealismo aí, a falar dos paradoxos da vida. Ele era arquivista, ele trabalhou em banco e já publicou seus primeiros poemas na revista da Antropofagia, também como Drummond, e na revista Verde, de Cataguases. Nesse período de polarização, também uma das posições era essa do catolicismo. Ele também se converte ao catolicismo nos anos 30 e alguns poemas seus têm essa vertente religiosa. Também vejamos Os Pobres,
Chegam nus, chegam famintos, a grade dos nossos olhos, expulsos da tempestade de fogo, vêm de qualquer parte do mundo, ancoram na nossa inércia. Precisam de olhos novos, de outras mãos, precisam de arados e sapatos, de lanternas e bandas de música, da visão do licorne e da comunidade com Jesus. Os pobres nus e famintos. Nós os fizemos assim. Outro poema dele, Lamentação. Nenhum homem tem mais saída. Antes de nós, o dilúvio. Durante, o tédio no caos. Depois, o épico escuro. A esperança desespera. Os olhos não são para ver, nem os ouvidos para ouvir. O diálogo virou monólogo. Meio-dia é meia-noite. Todos curvados constroem suas próprias algemas. O longo ai das criaturas sobe para o céu, forrado de espadas. E que vocês notam aí como a questão social, né, de um período de ascensão do fascismo, ela penetra na poesia, nessa segunda fase do modernismo. Então, da obra poética do Murilo Mendes, destacam-se os livros Poemas, de 1930, Bumba, Meu Poeta, de 1930 também, Poesia em Pânico, de 38 e O Visionário, de 1941. Cecília Meirelles, enfim, uma mulher reconhecidamente grande poeta aí desse período, do modernismo a surgir com uma poesia que dá relação entre a matéria e a alma, sobre como o tempo escorre pelos dedos, como as coisas são efêmeras, né, e o que é isso no sentimento da poeta, né? Vamos ler Retrato, um exemplo disso, que encontramos em Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Agora o conhecidíssimo também Vinícius de Moraes, poetinha, que aparece nesse período. Compositor, diplomata, poeta, conquistador, boêmio. Ele publica o seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância, em 1933. Ele, na primeira fase dele, ele era seminarista, então ele também tinha esse posicionamento católico, de falar sobre as questões da matéria, do espírito, né, de uma forma espiritualista. Entretanto, com o passar do tempo, ele vai adquirindo uma visão moderna do amor, no sentido de que as questões não são mais assim tão idealizadas, elas estão calcadas na carne, nas paixões mundanas, né, do mundo, na beleza, né, da mulher, enfim. Nessa poesia que muitos conhecem por conta de suas parcerias musicais, por exemplo, com Tom Jobim, e que o fez conhecido aí popularmente pelo país. O que o Drummond falou dele, que Vinícius é o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão, quer dizer, da poesia em estado natural. Nisso ele está falando dessa segunda fase dele, né? Mais mundana, mais boêmia, que se casou diversas vezes, né? Então ele falava da paixão, né? Real, né? O que é o amor na sua infinitude, mas durante aquele período, né? Especificamente com relação, né, à amada, no caso. Ao mesmo tempo que ele tem essa linguagem
coloquial, ele utiliza formas consagradas como o soneto, mas não com aquela visão passadista, né? Numa linguagem moderna e com uma visão do amor moderno também, que vocês podem ver aí, soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, como eu falei no início, o Oswald continua produzindo. Outro estupendo poeta, Manuel Bandeira, também continua produzindo, né? Manuel, que lá na semana de 22 estreou a semana com aquele poema Os Sapos, para tirar sarro dos parnasianos, lembram? Em 1930, que o seu livro Libertinagem é publicado, que é onde vemos Vou-me embora para passar, Gadalá, sou amigo do rei. Quem não conhece, né? Todos conhecem. E um outro poema também, o Pneumotórax, né? Que ele era tuberculoso, passou a vida inteira achando que fosse morrer. E nesse poema Pneumotórax, chega ao final, pergunta ao médico, mas há alguma coisa a fazer? Aí o médico diz, não, só tocar um tango argentino. Mário Quintana, que é outro que de fato leva a alcunha, o poeta das coisas simples, né? Quem não conhece, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Esse pequeno poeminha do Contra, aí Mário Quintana, tá? Gaúcho. E nesse contexto de polarização dos anos 30, né, em que as posições transbordam aí tanto à esquerda quanto à direita, temos da parte aí mais reacionária da poesia o Augusto Schmidt. Mário de Andrade escreveu sobre ele, né, falando mal dele, de uma poesia espiritualista, e que, na verdade, o Augusto Schmidt ele era contra o coloquialismo, né? Então ele queria combater ali o Oswald, o Mário, então havia ali uma briga ferrenha aí, porque o Augusto Schmidt queria um retorno, aí tinha posicionamentos ideológicos aí de direita, e isso também se transparecia numa poesia espiritualista que queria retornar, né, queria apagar o modernismo aí da ruptura estética e de linguagem promovido pela primeira geração, consolidado nessa segunda geração de poetas modernistas que vimos hoje, com o destaque do Carlos Drummond de Andrade. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.